Olá, hoje nós vamos explicar um pouco sobre a conversão de bases aqui para a aula de arquitetura e organização de computadores. E basicamente a gente vai explicar aqui no Excel, porque é uma plataforma bem fácil de explicar, editar. Também é a plataforma mais fácil que a gente tinha se familiarizado. Tanto que no Paint ia ficar um pouco trabalhoso. Mas tranquilo. O que é uma conversão de base? A conversão de base é quando você pega um estilo de número, um tipo de número e vai transformar para outro tipo, que seria a base logarítmica do número. Quando a gente está falando em logaritmo, todo número tem uma base. O nosso número decimal, que é o que a gente trabalha no dia a dia, ele tem base 1. Por exemplo, 5 equivale ao próprio 5 porque ele está na base 1 do logaritmo. E assim, não vou entrar muito em detalhes porque o nosso objetivo é a conversão de base, mas seria naquela ideia do logaritmo. Tá. Primeiro vamos abrir a nossa planilha aqui do decimal para binário. Como é que funciona? O nosso número binário aqui no caso vai ser o número 5. Para fazer a conversão do número decimal para o número binário, a gente vai dividir por 2. Por quê? Porque o número decimal ele tem como base a base 1. E já o número binário ele tem a base 2. Então, para fazer essa conversão de bases, a gente vai fazendo a divisão do número por 2 para encontrar o número binário. Aqui o nosso número decimal é 5 e a gente divide por 2. O resultado dá 2 e o resto 1. Daqui a pouco a gente explica o porquê do resto. Depois, novamente, a gente faz a divisão com o quociente da divisão. Divide novamente por 2. O resultado dá 1. E o resto 0. Como 1 não é divisível por 2 de novo, a gente para aqui, na célula F4. Agora, se a gente ler o resto e o último número divisível dessa operação, a gente vai encontrar o número binário. Lendo da direita para a esquerda, ou se você for analisar quando você faz a linha mão, de baixo para cima. E essa divisão, no caso, o número 5, resulta no número 101, que é o que a gente encontra aqui na célula F4, E4 e D3. Ou seja, a gente faz essa leitura aqui, como está escrito aqui, o resto da divisão do número decimal, a gente faz pela base 2, lê da direita para a esquerda e a gente encontra o número binário. Ou seja, 5dec. Dec é uma abreviatura para decimal, que a gente vai trabalhar para ficar mais fácil. É igual a 101 bin, que é binário. Para conferir o resultado, a gente vai entrar na calculadora aqui do Windows mesmo e vai entrar no modo programador. Nesse modo programador, a gente tem aqui o Hex, Dec, Oct, Bin, que são os tipos de número que a gente vai trabalhar hoje. No caso, o Dec seria decimal. A gente vai escrever o número 5. Para fazer a conversão, é só selecionar aqui o outro tipo de número. No caso, binário. Se a gente converter aqui, 101, que é igual ao resultado que a gente encontrou. A gente vai usar essa calculadora para fazer as provas reais dos outros exercícios também. Tá. Agora vamos para a conversão de binário para decimal. A gente pegou o mesmo número para ficar mais fácil da visualização. Ou seja, o número 101, que equivale a 5, como a gente já tinha visto aqui no conversão de decimal para binário. A diferença é que agora a gente vai fazer uma pequena operação. A gente tem o número binário 101 bin e a base continua sendo 2. Por quê? A gente está convertendo uma base maior numa base menor, ou seja, a base 2 numa base 1, que seria a nossa base que a gente usa no dia a dia decimal. Para fazer isso, a gente divide esses algarismos do número separadamente. E cada um a gente faz uma operação correspondente com a posição dele. O que quer dizer isso? A gente vai pegar um número, multiplicar ele pela base, que no nosso caso é 2, elevado à posição do número, começando pelo 0 e vai
Opa. Até o final. Ou seja, eu posso ter N números aqui para a esquerda para fazer a conversão. Começo em 0 e vou até o N número. Começando com a primeira casa aqui, do 101, seria um 1, que é o nosso número, de acordo com a fórmula aqui, né? É igual ao número vezes a base, no caso 2, elevado à posição do número. Como começa em 0, elevado a 0. Como a gente aprendeu lá no ensino fundamental, ensino médio, todo número elevado a 0 é 1. Isso é muito importante para você não se enganar. Colocar 2 elevado a 0 igual a 0. Nesse caso, a multiplicação entre 1 e 0 daria 0. Senão a conversão vai ficar toda errada. Então é bem importante lembrar dessa regra básica. Então 2 elevado a 0 igual a 1. 1 vezes 1 igual a 1. Vamos para o próximo número, o 0. A gente poderia até descartar esse cálculo, porque a gente sabe que qualquer multiplicação feita por 0 resulta em 0. Mas vamos fazer só para continuar aqui na linha de raciocínio. 0 vezes 2, que continua sendo a base, porque a base ainda é do número binário, elevado à próxima posição. A gente estava em 0, agora a gente vai em 1. 2 elevado a 1 é 2, 2 vezes 0, 0. E o último número seria 1, de novo. Lembrando que o binário ele só vai ter essas duas posições, 1 e 0, que seria para o computador como se fosse falso e verdadeiro, sendo, dependendo da aplicação, 0, 1, falso, verdadeiro, depende de cada um. Geralmente 0 é falso e 1 é verdadeiro. A gente continua aqui fazendo a operação, agora voltando ao exercício. 1, o número, vezes a posição, vezes a base, perdão, que é 2, elevado à posição do número, que é a segunda posição, segunda ordem, né, 0, 1 e 2. Fazemos a operação aqui de exponencial primeiro. 2 elevado a 2 igual a 4. 4 vezes 1 igual a 4. Agora a gente achou esse número aqui, 4, 0 e 1. A gente soma todos esses números e a gente vai obter o nosso número decimal, que seria o 5. A gente usa a calculadora novamente para verificar o resultado. 101 DEC 5. Ou seja, 101 bin é igual a 5 DEC. Agora vamos para a próxima conversão de bases. A conversão de base aqui seria do decimal para o octal. A única diferença que vai ter entre decimal para binário, decimal para octal e decimal para hexadecimal, que a gente vai ver adiante, é a base. A principal motivo é a base. Agora, nesse caso, a gente está fazendo uma conversão de base 1 para base 8. Porque, como o próprio número diz, é um número octal, ou seja, um número de base 8. A gente vai usar números maiores agora para a gente mesclar um pouco mais e entender como é que funciona. Agora o número 89 binário a gente vai converter em octal. A mesma regra do decimal para binário. A gente usa o resto da divisão e o último quociente a gente lê da direita para a esquerda, ou se estiver fazendo a mão, se lê de baixo para cima. Agora, 89 a gente divide pela base 8. 89 dividido por 8 dá 10, resto 9. Não tem um número menor que 8 ainda, então a gente continua a operação. A gente faz 10 divididos por 8, dá 1, sobra 2. E 9 divididos por 8. Por que disso? Porque o 8 ele nunca é um número tangível no octal. O que isso quer dizer? Assim como no binário a base é 2, no octal a gente nunca vai chegar a atingir o número 8. Assim como no hexadecimal a gente nunca vai chegar a atingir o número 16. Então, como o resultado dessa divisão aqui, os dois números foram maiores que 8, a gente vai ter que fazer a divisão novamente para ver o resultado e converter de novo para um
o número certo em octal. Ou seja, esse 10 aqui ainda não está convertido para octal totalmente. A gente faz a divisão novamente e obtém 12 do 10, certo? E 11 do 9. Para somar isso, a gente usa aquela regra dos algarismos, né? Como a gente leria 109, o número inteiro aqui, a gente lê 12 e 11. E o 2 e o 1 vão ficar na mesma casa, logo porque eu vou ter um número aqui, no caso, se você contar como casas decimais, né? Aqui é a centésima, aqui é a centena, aqui é a dezena e aqui é a unidade. Aqui a centena, dezena, a dezena e a unidade. Então a gente só faz essa conversão aqui, assim como está mostrado aqui. Soma cada posição, centena, dezena e unidade, e a gente vai obter 131 octal. E esse é o término da nossa equação. Para fazer a prova real, a gente vai novamente lá na calculadora, usa o número 89, clica no octal agora, obtém 131. Ou seja, como os números vão até 7, a gente faz essa operação de novo. Poderia ser outro número? Poderia. Se a gente for fazer um outro número, por exemplo, a gente vai fazer com o próprio 8. 8 divididos por 8, vou ter o quociente 1, resto 0. Lendo isso, a gente tem a posição 10. Mas como a gente está lendo os números separadamente, ou seja, cada número é 1 e 0, e esses números separadamente não são maiores que 8, a gente considera o resultado como 10. Então, se a gente for fazer a prova real novamente lá na calculadora, decimal de 8 para octal, a gente vai ter o resultado 10, certo? Que é a prova real. Ok, compreendido isso, vamos para o octal para decimal. Seguindo a mesma lógica do binário para decimal, a gente faz aquela mesma fórmula, só que a diferença muda a base. Dividimos os algarismos ali por centena, dezena e unidade do mesmo jeito. E convertemos, elevamos o número. E é igual. É basicamente igual à operação. A única diferença é realmente a base aqui, que a base, em vez de 2, como está aqui, agora virou 8. Porque é um octal. Fazemos cada algarismo, primeiro da direita para a esquerda. 8 elevado a 0, 1. 1 vezes 1, que é o próprio número aqui, dá 1. Próximo número, 3. 3 vezes 8 elevado a 1. 8 elevado a 1 é 8. 8 vezes 3, 24. Agora o próximo número e último, o 1. 8 elevado a 2, que seria a posição dele, né, repetindo, é 64. 64 vezes 1 dá 64. A gente soma todos os números, 64 mais 24 mais 1 é igual a 89. Voltamos lá para a nossa calculadora. Fazemos o número octal 131. Clicamos aqui no DEC. Resultado 89, assim como está aqui no nosso cálculo. Ou seja, 131 bin é igual a 89 oct. Ok, vamos para a nossa próxima tabela. Seguindo a mesma lógica da conversão de decimal para qualquer outro número de base, a gente vai fazer a base agora 16. Pegamos um número maior ainda, porque o divisor é maior. Que o divisor é 16, remetendo hexadecimal para 16. Agora tem uma pequena diferença, que é a nossa tabelinha aqui, que eu estou exibindo aqui para vocês. Que o hexadecimal, ele segue a seguinte lógica. Ele vai do 1 até o 9, igual o decimal. Assim como o octal ele segue do 1 até o 7 igual ao decimal, e assim como o binário 0 e 1 são iguais ao decimal. Quando eu vou chegar no 10, ele se converte em letras, indo até o 16. E o 16 vira 10. Assim como no 2 a nossa base 2 vira 10,
a nossa base 8 no octal vira 10, aqui no binário, né? Binário vira 10, no octal vira 10, aqui no nosso 16 vai virar 10 também. Com exceção aqui agora, a diferença é que o hexadecimal ele tem essas letras. Ok? Compreendido isso, a gente vai fazer o cálculo. Nosso número agora é 182 dividido por 16. 182 dividido por 16 dá 11 o quociente, resto 6. 11 ele é um número que entra aqui na nossa tabelinha. A gente fez isso justamente para mostrar e usar ela, né? Então a gente vai fazer a conversão de 11 para B. Começando 10 o A, 11B, 12, 13, 14, 15, 16, respectivamente. Então, a gente lê novamente da direita para a esquerda os números e a gente vai encontrar 11 e 6. Mas em vez de a gente somar, assim como a gente fez aqui na conversão do octal, de somar o 11 dando 17 nesse caso, a gente vai fazer o número separadamente, porque o 11 tem um respectivo aqui na tabela, né? Então o 11 converte para B e o 6 é o resto, sobra. Então B mais 6, lendo da direita para a esquerda, B6. Ou seja, 182 decimal é igual a B6 hexadecimal. Vamos novamente para a calculadora. Fazemos aqui o número 182. Vamos aqui no hexadecimal. O resultado é B6. Aqui, próxima tabela. Agora a conversão do hexadecimal para o decimal. Segue a mesma lógica. Convertemos aqui cada algarismo. Nesse caso agora a gente também tem letras. Mas cada casa a gente conversa separadamente. E levando a posição do número. Seguindo a mesma fórmula. Agora, novamente repetindo, a diferença é a base. Agora, como é hexadecimal, remete ao 16 e a gente usa a base 16. B a gente converte para 11, né? Porque a gente não vai conseguir elevar B a qualquer número. Então a gente converte para 11 para conseguir fazer a operação. E o 6 continua 6. 6, a gente vai fazer aplicar a fórmula. Número elevado a vezes 16 elevado à posição do número. 16 elevado a 0, 1. 6 vezes 1, 6. Agora vamos para o próximo. Acrescenta 1 aqui na posição do número. 16 elevado a 1 é igual a 1. 16 vezes 11 é 176. Agora a gente soma os pares, assim como a gente já tinha feito nos outros cálculos. 176 mais 6 é igual a 182. Ou seja, B6 hexadecimal é igual a 182 decimal. Vamos novamente para a calculadora. Usamos o hexadecimal aqui. O B6, a gente vai converter de hexadecimal agora para decimal. 182. Ok? Agora vamos fazer a conversão sem usar o decimal, né? Diretamente de binário para octal, de octal para binário, usando esses grupos que não são tão usados no dia a dia. Agora a gente vai ficar um pouco diferente. Por quê? Porque agora a nossa base primária, a nossa base de conversão primária, ela não é 1, ou seja, não é o decimal. Por isso que a gente vai ter que agrupar os números. A gente está fazendo a conversão do quê? Binário para octal. Ou seja, antes a gente estava fazendo 1, converter para 2, para 8 e para 16. Logo, a gente fazia a conversão normalmente, né? Base 2, base 8, base 16, porque não tinha um operador aqui. Numa multiplicação é um operador neutro, né? Então continuaria a mesma base. Nesse caso agora do binário para octal, a gente tem uma base 2 inicial, para 8. Ou seja, o resultado desse aqui vai ser diferente. A gente tem que agrupar o número aqui, como está em vermelho aqui para vocês, pelo número 3. Por quê? Porque 2 elevado a 3, nesse caso, é igual a 8. Então a gente vai agrupar cada grupo de números binários num grupo de 3 números. Compreendido? Ok. Agora a gente tem um número bem grande aqui, 101, 111, 101 novamente. Esse é o nosso número binário. A gente vai dividir e agrupar ele novamente em 3 grupos, como foi mostrado aqui, e fazer aquela operação. Pode ser feito
a operação de converter o número binário para um número decimal e novamente um número decimal para um número octal, mas isso não tem necessidade. A gente pode achar só o respectivo número, porque se você está falando de um número binário, e como a gente está agrupando de 3 em 3, o maior número possível no agrupamento de 3 é o 111. Sendo todos verdadeiros, a gente vai encontrar o número final como 7. Isso, aqui na nossa calculadora a gente pode ver. Se a gente tiver o maior número binário, que é 111, para o decimal e para o octal, que é, como não atingiu a base 8 ainda, vai ser o respectivo mesmo, a gente tem como respectivo 7. Então, se a gente aumentar mais uma casa, ele vai virar... Se a gente aumentar mais um número, ele vai virar de 4 casas. Então, a gente pode fazer a conversão com uma tabelinha básica aqui. Por exemplo, 001, no caso 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então a gente pode só usar os respectivos em vez de fazer toda aquela operação de novo. Daí é só lembrar disso aí que fica bem mais fácil. Mas caso você não tenha esse raciocínio ou não lembre na hora, é só fazer a operação básica, né? Então a gente converte no primeiro número, elevado a posição dele, etc, etc. Eu coloquei aqui o cálculo até para ficar mais fácil, convertendo o número 1, o 0 e o 1. Mas vamos usar a tabelinha agora para ficar mais fácil, né? Vamos dar uma editada aqui para ficar mais bonito. Só um pouquinho. Aqui. Então a gente tem o número 101, a gente converte para 5. O número 111 a gente converte para 7. E o número 101 novamente para 5. Lendo-se da direita para a esquerda, a gente vai ter o número 575. Ou seja, 101, 111, 101 bin é igual a 575 oct, ou octal. Abrimos novamente a calculadora, vamos tirar a prova real. 101, 111, 101, convertemos para octal, 575. Ok. Próxima conversão, do octal para binário, fazer a operação inversa. Agora a gente vai fazer o quê? Opa, aqui a base está errada. Base 2. A gente vai fazer a conversão do número 577 para o binário. 577 octal para um binário. Para fazer essa operação a gente vai agrupar cada algarismo e fazer aquela mesma operação que a gente tinha feito ali na primeira tabela, de dividir cada número pela base 2. Ok? Então a gente faz a operação primeiro da direita para a esquerda, né, sempre. 7, a gente vai dividir ele, encontrar o último quociente e o resto das divisões. 111. 7 novamente, o resultado vai ser o mesmo, 111. E o 5, o resultado vai ser 101. Poderia ser usado aquela tabelinha novamente, aqui. Mas é mais interessante fazer assim por questões didáticas, né? Para a gente aprender mesmo bem como é que se faz a conversão. Cada número é convertido para um número binário e a gente junta eles em ordem, direita para esquerda. A gente junta eles, nesse caso, da esquerda para a direita. A gente faz a operação da direita para a esquerda, mas nesse caso a gente junta da esquerda para a direita. E a gente lê assim: 101, 111, 111. Ou seja, 577 octal é igual a 101, 111, 111 binário. Vamos tirar a prova real. 577 binário, 101, 111, 111. Ok? Ok, vamos para a nossa próxima planilha. Agora a conversão do número hexadecimal para o binário. Nosso número hexadecimal, que no caso é o DA2. Nós vamos fazer a mesma operação que a gente fez aqui no... A base está errada de novo. Base 2, tá, pessoal? Aqui porque a gente está convertendo para o binário.
DA2, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez aqui. Converte o D para um número, converte o A para um número e converte o 2 para, no caso já é um número, só faz a operação. No 2 a gente vai encontrar 10. No 10 a gente vai encontrar 10, 10, o número binário, né, no caso, ou 1010. E no 13 a gente vai encontrar 1101. Lendo da direita para a esquerda, né? Então cada número é convertido para binário novamente, a gente une eles para formar um novo número binário. Então vamos lá, vamos ter 1101 por primeiro. Vamos dividir aqui para ficar mais claro. 1101, depois o número 1010, certo? 1010. E por último o número o 10, ou seja, as casas que viriam atrás dele seriam nulas mesmos, né? O zero à esquerda, o famoso zero à esquerda, que não vale nada. Então, lendo o número, fica 1101, 1010, 0010. Ou seja, o número hexadecimal DA2 vale 1101, 1010, 10. Convertendo isso aqui na nossa calculadora, DA2, binário, 1101, 1010, 0010. Ok? Agora a gente vai fazer a conversão reversa do binário para hexadecimal. E a gente faz aquele mesmo agrupamento. Agora a diferença é que, em vez de a gente agrupar em números de 3, a gente vai agrupar em grupos de 4. Por que disso? Porque 2 elevado a 4 é igual a 8. E o 8 é o número que representa... Perdão, 2 elevado a 4 é igual a 16. Esqueci de tinha mudado. 2 elevado a 4 é igual a 16. E o 16 é o número que representa o hexadecimal. Então a gente converte o número 2 para o 16, que é o hexadecimal. A gente pegou um número grande aqui de novo para representar a conversão. Podemos usar aquela tabelinha de novo? Podemos. De fazer 1, como foi mostrado aqui, 1, 10, 11, 100. Poderíamos, mas é muito cansativo. E é muito desgastante fazer todo esse processo. Então, é fazer toda a tabela, né? Então a gente vai ter que... É melhor fazer aquela mesma operação dos algarismos um por um. Não vou mostrar todo o processo aqui, que vocês podem voltar ali e ver como é feito o processo. Mas a lógica é a mesma. Vou até mostrar aqui para vocês, para entender como é que é. Cada número separadamente, né? Fazendo da direita para a esquerda. 0011, que no final só dá 11, por causa do que o zero à esquerda. Fizemos o primeiro número 1. Número 1 vezes a base, que seria 2, elevado à posição dele, que é 0. 2 elevado a 0 é 1, 1 vezes 1. Então eu não vou repetir todas as operações aqui, porque não tem necessidade. No caso, o número 1 daria 1 aqui. 1 e 2, 2 mais 1, 3. O número 1000 daria 8. E o número 1110, que é o final do número aqui, né? Vamos dividir para ficar mais claro. Daria 14. Daí a gente converte para a letra. Por quê? Por causa daquela regra que foi mostrada antes da tabelinha. Do 10 até o 15 a gente tem letras substituindo os números. Do 10 começa no 10, que equivale a A, e termina no 15, que equivale a F. E no 16, que é o número que nunca vai chegar, respectivamente, por causa que a base é 16, ele vira 10. Então a gente converte o 14 para E, no segunda tabela, para a gente conseguir ler o número corretamente, senão vai ficar 14, 8, 3 e 14 não é um número real no hexadecimal. E a calculadora, no caso, vamos fazer aqui a operação até, ó, o número real é E83. Se a gente colocar no hexadecimal 1483, notem e reparem no número aqui, como vai dar um número bem diferente. Se a gente converter aqui para o binário,
O número é totalmente diferente do que a gente está, certo? Totalmente não, mas ele tem variações, que já é o suficiente para você errar um cálculo. Então, sempre converter o número, em vez de 14,83, a gente lê E83, certo? Fazendo a conversão agora com a calculadora, com o nosso resultado que a gente encontrou, 1110, 1000,0011. Converte para hexadecimal e 83. Ou seja, 1110, 1000,0011 binário é igual a E83 hexadecimal. E o octal aqui eu não vou demonstrar para vocês, senão o vídeo já está bem extenso. Mas a gente faz a primeira conversão do octal para o decimal. Aqui. Primeiro a gente faz essa operação do octal para o hexadecimal. Converte o octal para decimal. E o decimal a gente converte para hexadecimal, que é o que está nessa planilha aqui. E nisso a gente vai obter a conversão. Não tem como fazer direto. Por que não tem como fazer direto? Porque se a gente for tentar fazer que nem a gente fez ali no 2 elevado a 3 é igual a 8, não tem uma conversão, um agrupamento que a gente faça com 8 para chegar no 16 na exponenciação. Porque o menor agrupamento seria 0, começa em 0, vai 0 dá qualquer número elevado a 0 dá 1. 8 elevado a 1 dá ele mesmo, então não seria uma conversão, a gente manteria a mesma base. E 8 elevado a 2, que seria o menor agrupamento real, a gente teria o 64. E 64 é maior que 16, ou simplesmente diferente de 16. E a gente não tem o resultado correto que a gente quer, não tem a conversão assim como no 2 elevado a 3 é igual a 8. Por isso a gente tem que fazer toda essa conversão do octal para o binário, do octal para o decimal e do decimal para o hexadecimal.